Eu Quero Ser Seu Amigo de novo, está de volta. Sim, a gente demorou, mas a gente voltou. Está começando a segunda temporada com muitas novidades, né? É um chavão isso, né? Está começando com muitas novidades, mas aqui é exatamente assim. Teremos muitas novidades nesta segunda temporada deste podcast que você já aprendeu a gostar. Muita gente nos cobrando, mas está demorando muito a segunda temporada. Você não perde por esperar. Estamos começando, como eu disse, com muitas novidades, mas uma coisa não muda. Minha fiel escudeira está aqui comigo, Carol Govari. E aí, Lelê, tudo certo? Que maravilha, finalmente! Finalmente, hein? É difícil. Pessoal, pô, foi... Às vezes é difícil. Né? Não, mas porra... Mas foi no tempo certo, né? Foi o tempo que precisou pra gente ajeitar todas as coisas. Isso. Essa temporada tem muitas novidades, estamos num lugar novo. Depois é uma temporada de transição. Exatamente. Assim, né? Vamos deixar vai ver, assim. vai ter uns episódios que a gente tá de fone, Exato. uns episódios vai estar sem fone, uns episódios nesse estúdio, outro episódio em outro estúdio, enfim. Mas o que interessa é que o conteúdo do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo vai continuar sendo a história do rock gaúcho feito em Porto Alegre de 1995 a 2015, né? Que a gente traz aqui convidados para ajudarem a contar essa história. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu já fiz várias vezes na primeira temporada. Se você caiu de paraquedas aqui e tá vendo esse episódio primeiro, para agora e volta na primeira temporada, assiste os episódios da primeira temporada e depois vem pra cá, ok? Lembrando também que se você não está nos vendo, você está apenas nos ouvindo, porque também estamos no formato podcast nas plataformas digitais. O Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo tem o apoio da Montecchio Pizzaria, tem também o apoio da Dado Beer e o patrocínio da KTO.com, onde a diversão acontece. Sim, essa segunda temporada começa agora com o nosso primeiro patrocinador master, a KTO.com, que é um site de apostas esportivas, mas que está muito colado, está muito interessado em ajudar a divulgar a cultura também como um todo. Então, feitas as devidas apresentações, eu aqui do meu lado, @Carol Govari, nossa jornalista responsável pela nossa mestre, nossa professora, porque, né, a Carol tá aqui para me ajudar a contar a história, porque eu tenho a história para contar, a Carol sabe uma parte da história, ela me ajuda a coordenar o roteiro dessa história, e para isso a gente tem convidados. E alguém tem que botar a ordem disso aqui, né? Esse alguém sou eu mesmo. É verdade, senão vocês se empolgam, esses convidados todos. E esse convidado de hoje, ele é muito especial. Ele é muito empolgado, né? Ele é muito empolgado. Muito então empolgado. eu tô ligada que eu vou ter que dar uma segurada aqui, ver com vocês, mas vai ser muito legal, pessoal. Então, vai, porque a gente vai contar a história dele e vai contar a história da banda dele. Ele vai contar a história dele, ele vai contar a história da banda dele e ele já me falou. Depois ele vai falar pra vocês que vai ser a última vez que ele vai falar sobre a antiga banda dele. Já tá dando spoiler assim de saída, né? Não, de temporada, por isso que tu tá empolgadíssimo sempre, né? Tem que... Não, é que eu tô mais animado que a festa, digamos assim. Exato. Segunda temporada tá começando, eu tô bem louco. Esse lugar novo aqui tá me deixando bem empolgado. Seja bem-vindo ao Eu Quero Ser Seu Amigo de novo, Roberto Bruno Juste da Silva, o Beto Bruno. Obrigado. Muita honra, Beto. né? Poxa, começar a temporada comigo. Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Tá, que é isso. Estou muito feliz com isso, viu? Muita moral. Obrigado mesmo. A gente fez um episódio aqui na primeira temporada sobre a Cachorro Grande, que não contou com a tua presença, né? Exato. E até foi um episódio do qual a gente aprendeu muita coisa, né, Carol? É sobre verdade. o que não fazer. Tipo, Muita gente falando Muita gente. E daí o mesmo assunto tinha a versão dos três. Tava o Gross, o Boizinho e o Pelotas. Mas sabe o que foi muito massa? confuso. É que as versões eram completamente diferentes. Sim! Não! Isso é ótimo. Isso é muito engraçado. E a minha é diferente ainda da deles, sabe? E a gente até tentou, eu lembro que eu acho que eu tentei te ligar pra tu entrar por vídeo, eu não sei, não rolou, mas imagina mais o Beto por vídeo, ia ser um caos aquilo. total. Imagina. Então, não, A gente legal. gosta do resultado do episódio, inclusive já digo pra você, se você não viu, veja o episódio da primeira temporada que fala sobre o Cachorro Grande, mas a gente concluiu ali. Muita mentira deles, mas muito divertido, cara. Eu mesmo não conseguia parar de rir de ver eles Não, falando. mas o pessoal cobrou que tu não tava, assim. Cobrou que tu não... Então, tipo, a gente pensou, porra, a gente... A minha versão, né? Isso. Né? Tem que saber a versão do Beto também. Então, a gente pensou, não, vamos... Segunda temporada, a gente vai ter que dar um jeito do Beto vir pra Porto Alegre. Porque não é a mesma coisa fazer remoto, né? Fazer por vídeo. Se tu entrasse por vídeo, acho que não ia ficar tão legal. Eu assisti um que ficou legal com o Marcito. Sim, com o Marcito. É verdade, em primeira temporada. Mas eu não gostaria. Eu imagino. A gente prefere assim também. Poxa, vocês me trouxeram de São Paulo pra cá só esse dia. A única coisa que eu vim fazer na minha vida é estar aqui com vocês. Então, cara,
Que moral! Obrigada por ter vindo. Mas, Beto, tudo bem que tu vai querer, Obrigado. né, tu vai querer falar coisas diferentes que os guris falaram, porque a tua versão vai ser diferente da deles, mas eu queria começar o nosso papo com a gente falando sobre a tua vida, sobre a tua vida pessoal, bem antes do início da Cachorro Grande. Eu queria que tu contasse pra nós, porque eu acho que muita gente não sabe... Nunca falei sobre isso. Pois é, sobre a tua vida, né? Pré-cachorro. Como é que tu começou a te encontrar no rock and roll? Quando é que o rock and roll surgiu na tua vida? Eu sei que é por causa do teu pai, mas tu vai ter que contar Sim, isso pra galera. por causa do meu pai mesmo. Eu escutava muita música em casa, que o pai trabalhava com música, escrevia sobre música, era jornalista. Teu pai era jornalista, não sabia? Sim, Ai, e que também massa. ele produzia shows, né? Ele levava shows para Passo Fundo, para a região de Passo Fundo, fazia turnê. Então eu respirava a música, né? Acordava, a casa já estava tocando música. Muitas vezes eu não conseguia dormir porque a casa estava tocando música. Em volume alto. Volume alto e tal. Mas o dia em que eu realmente vi um clarão na minha frente e vi Deus, assim, e soube o que eu ia fazer da minha vida, o meu primeiro encontro mesmo com a música foi com o rock e com os Beatles. Nós estava passando as férias em Camboriú, Balneário Camboriú. Em 84, eu tinha 10 anos de idade e o filme A Hard Day's Night, Os Reis do Yeah, 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 dos Beatles, estava fazendo 20, porque o filme é de 64. E voltou a passar no cinema, era um cinema bem descolado, assim, acho que não passava os filmes... Os Hollywoodão, saca? Não passava ali. Tu não ia Era o assistir. cinema alternativo. Eu tava passando o ET do outro lado da rua, a gente viu também, né? Ali era um cinema mais pra galerinha mais antenada, né? E daí eles fizeram essa sessão, nós passamos na frente. Ele tava levando eu e meu irmão. Tava eu, meu irmão, eu, o pai e a mãe. Nós íamos comer um sorvete de pistache, né? E foi quando o pai vê o cartaz Os Reis do Yeah, 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 20 anos e pá, né? E comentou ali, minha mãe, né? Vamos botar os guri ver esse filme aí, né? A gente se conhece por causa desse filme, né? Começou tudo aí pra nós, né? 20 anos antes, quando eles eram os bitomaníacos, né? E vamos, eles que queriam ver, né? Claro. Desculpa, né? Não, vamos levar os guris. Os guri, tu, teu irmão. Eu e meu irmão. E, bicho, eu sentei ali no cinema normal, não sabia do que se tratava, ficou escuro e pá. E o filme começa com aquele acorde, né? Porra. Eles correndo, parecia que estavam correndo pra nós, assim, aquela cena, assim, estão vindo em nós, saca, velho? Preto e branco, é tão estranho, não via coisa preto e branco, né, na TV e tal. E os caras iguais, sabe? Parecia um time. Aquilo ali, cara, me chocou de imediato, assim. Eu levantei, saca? O meu pai me abaixava. Que idade tu tinha? 10. Ah, tu tinha 10, claro. Eu levantei, cara, a energia que veio daquele acorde, aquele som, uma banda com todo mundo cantando junto. Eu nunca tinha visto nada parecido, velho. Nada. Nem no futebol. Já tinha assistido a Copa de 82, até então meus heróis eram aqueles caras da Copa de 82. E de repente aqueles caras cantando e tocando. E, as pessoas vendo eles... correndo atrás deles, gritando, aquela gritaria. Me bateu uma bitomania imediata. E isso para um guri de 11 anos em 84, porque em 84 não existia... 10. De 10 anos não existia essa situação de música e imagem junto, né? Claro. Não existia não tinha MTV, o videoclipe, não existia YouTube. sim. Não existia, mínimo, tinha uns clipes no Fantástico. Que eu lembro muito e formou a minha musicalidade, os clipes do Fantástico, né? A gente via lá quando o Paul lançava um clipe, quando os Stones lançavam um clipe. É outra relação com a imagem e mas música, tinha a revista Som 3, que era muito bacana, mas eu tinha 10 anos.
né? Sim, a imagem que a gente relacionava com música na época eram as imagens fixas. O Chacrinha. Porque era... Não, era assim, ó. Era o livro, Sim. era o disco que tinha Sim. foto. Ou no caso, eram as revistas de música que a gente lia sobre isso. E deu. Agora, tu vê a música com a imagem no cinema ainda. Imagina No um guri de 10 cinema, aí anos, que e, tá, ô, velho, não tinha como eu não ficar louco, Não, cara. não E eu tinha, pirei, né? eu fiquei eletrizado. E as músicas vinham, né? O filme acontecia, as músicas vinham. E eu já conhecia elas, que tocava na minha casa, mas daí eu liguei com a imagem daqueles caras, aqueles garotos, né? Eles têm ali Sim. 22, o George tinha 20, né? Eu me identifiquei na hora, assim, bicho, fiquei o filme inteiro apavorado, saca? Terminou o filme, né? Eu não sabia nem o que falar. Eu tava atordoado, velho. Eu tava em outro planeta. Aliás, eu tava no planeta que eu sempre achei que existia, mas eu nunca tinha visto. Eu sempre pensava, não, a vida não pode ser só isso. De repente, os Beatles... E nós daí sim fomos comer o sorvete e naquela mesa, né? Nós tomando sorvete e tal, não consegui conversar muito. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu vou ser igual os Beatles. Não, e olha que Aí engraçado. daí, então tu vai ter que montar uma banda de rock. Então eu vou montar uma banda de rock and roll. É isso que eu vou ser. O meu irmão mais velho... E eu vou ser produtor. E essa energia de time que tu teve ali, que tu comentou, é uma coisa que permeia, se tu parar pra pensar, permeia toda a tua carreira, né? Tipo, tu falou, eles pareciam um time correndo. Sim. E vocês tiveram muito isso, né? Então, olha só, um negócio que impactou na infância e que foi tomando toda a tua vida adulta também, né? Sim. Isso é muito legal. Eu jogava vôlei nessa época. E, engraçado, eu era levantador... Beto Bruno Atlético? Olha Sim, só, sim, não. atleta. Até os 16 anos. Sério? E eu era o levantador. Eu era o levantador no vôlei, principalmente naquela época. Era mais baixinho. Era, sim. E ele era o líder. Capitão? O capitão. Sim. Ele que fazia as jogadas e tal. E essa coisa de espírito de liderança que acabou eu sendo um vocalista depois. É muito doido isso. Líder do time, mesmo funcionamento de um time de esporte para um time de música. Esse tipo de competitivo eu trouxe para depois, quando eu montei as minhas primeiras bandas. E acabou rolando isso com a Cachorro Grande. Onde também. foi a tua primeira banda? Passo Fundo? Não, daí nós, de Passo Fundo, em 86, nós fomos morar em Uberlândia, Minas Gerais. Daí eu entrei no vôlei lá, e tinha os discos do pai em volta, aquela coisa toda, né? E o vôlei foi muito bom, cara, esse negócio do lance da liderança, porque depois, quando eu fui ser vocalista e o frontman da banda, eu já tinha esse espírito. Claro. E o lance das turnês também, porque eu já fazia turnê jogando com o time de vôlei. Nós fazia todo o interior de Minas Gerais nos campeonatos. E eu, cara, desde os 10 anos eu tô num ônibus dormindo em hotel. Eu fazia turnê já, sabe? Era campeonato mineiro. Era 3, 4 cidades por fim de semana e jogando. Eu já tinha isso em mim. O lance do espírito de liderança não tinha como eu não ser vocalista, né? Claro. Tu já tocava alguma coisa? Não, aí que tá. Teve outro lance determinante aí pra mim ser vocalista, que é o seguinte... eu tinha o violão para canhoto, né? E ninguém me falou que tinha que inverter as cordas, né? Tu aprendeu a tocar o violão... Eu tocava com as cordas ao contrário ali, tentava tirar um som e tal. E daí um amigo falou lá em Uberlândia, um guri, o Danilo, tá? Aí eu já tinha 14 anos, que tinha um colega de sala meu, falou que tinha um amigo que tocava violão, que ele podia ir na minha casa e desvirar as cordas e tal. E ele queria me conhecer porque ele sabia que eu tinha muito disco, né? O meu pai, ele tinha muitos discos. E tu ficou com esse espírito de guardar disco, porque, pô, tu tem algum disco aí. Todos os discos que eram do meu pai hoje estão com a minha filha. Eu troquei tudo por cópia importada. Mas enfim, esse cara chegou lá em casa com o violão embaixo do braço e com umas cordas para trocar o meu violão. E ele tocou Start Me Up.
Ele era mais novo que eu. Cara, acho que ele tinha uns 13 anos. Saca? E nós éramos os únicos que tinham um visualzinho assim e tal. E eu falei pra ele, eu quero ser guitarrista. Daí ele falou, não, eu quero montar uma banda contigo e tu vai ser vocalista, tu toca melhor que eu? E eu, não, tu faz pestana. Ele, pestana? O que é pestana? Eu não fazia pestana. Eu falei, pra início da conversa, tu tá tocando com as cordas invertidas, velho. Eu toco melhor que tu vai ser vocalista. Que baita conversa pra começar uma banda. Né? E daí ele me transformou em vocalista. O Danilo Zóio. Hoje ele toca em Uberlândia até hoje. Eu vou pra Uberlândia, eu chamo ele pra tocar comigo. E Pô, vocês eu não tinha o que fazer. mantiveram um contato. Cara, eu não tinha o que fazer. Em menos de... Daí a gente começou a ensaiar, né? Lá em Uberlândia. Eu falo com ele até hoje. Ele me ajudou com os arranjos do meu último disco solo. Nossa, que fuder. Eu não esqueço dos meus amigos. Nunca. Então tem um lance muito massa que naquela época nós montamos um repertório para tocar num festival que ia ter numa escola. E daí os caras conseguiram que a gente tocasse no principal colégio e tal. A banda It's Only Rolling Stones. Bom nome, hein? Que só tocava Rolling Stones da fase Ye, 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 né? E nós fomos preparados para fazer esse primeiro show e foi uma coisa, assim, terrível. Sabe? Eu vou voltar um pouquinho, tá? Volta. Vou voltar um pouquinho. Eles tinham um cara que cantava com eles lá. Tá? O cara era um pouco mais velho, o belezão lá que cantava com eles, cantava uns Van Halen, dava umas coisas bem da época, assim. O cara era bom pra caralho, bonitão, cabeludão e tal. O cara leu On The Road do Jack Kerouac. Fora de Uberlândia. Vazou. Não vai rolar pra mim. Largou, pirou. Cara, esse cara eu nunca mais vi. E daí eles falaram, tem o carinha lá, o louquinho dos discos lá, que o Danilo já ficou amigo dele lá. O Danilo falou que ele tem que montar uma banda junto e tal. Daí me deram uma chance de... O Danilo e eu, nós éramos mais novos. Os outros já tinham 16. Os caras têm 16 anos. Né? Na época a diferença era enorme. Sim. E daí eu fui fazer um primeiro ensaio, assim, muito forçado, que o Danilo meio que armou, assim. Ele não falou que eu ia chegar a cantar, ele falou, vamos lá assistir o ensaio, né? Tu sabe as letras, tudo, vamos tu dar um help lá pro nosso vocalista e tal. Daí tinha montadinho lá na garagem do Danilo, lá, uma guitarrinha que, pai, não chegava o vocalista, daí eu desconfiei, acho que sou eu. Acho que eu sou, talvez seja eu. Me armaram e agora eu nunca cantei na vida. Né? Satisfaction, faz aí. Cara, me empolguei. Os caras estão me dando uma chance. Será se eu sou cantor? Será sim? Daí sim, né, cara? Eu me empolguei, fui lá, fizemos um ensaio no meio de Satisfaction. Foi a coisa mais horrorosa, foi a coisa mais feia. Foi assim, era pra desistir na hora, assim, vergonhoso. Tentamos mais umas 2 músicas ali. Eu, cara, fiquei numa vergonha tão grande, peguei e fui embora. Era horrível me ouvir, né? Fui embora. O Zóio foi lá em casa e tal, né? Tirar uma febre lá. Como é que tu tá? Tudo bem? Não tem que cantar mesmo. Tá tudo certo. Vamos só ouvir som. Tu é brother demais. Sabe, um papo meio assim e tal. Enquanto a gente gravava umas fitas e tal. E daí eles arrumaram um show. Um show que até já estava marcado há tempos. Que era o show esse da escola? Era um anterior, tá? Eles arrumaram um show lá. E eu fiquei sabendo, tá? Como é que vocês vão fazer esse show? Eles, velho, vamos tentar de novo, bicho. Vamos tentar. Tava marcado antes, na época do outro vocalista até. Vamos tentar de novo. Faz aí uns treinos em casa. Daí eu fiquei um dia ali, né, com as letrinhas dos discos ali, cantando junto com a música e tal. Coitado dos meus pais, né? Treinei, velho. Mas eu juro pra vocês, eu decorei as letras. Eu me inspirei, eu comecei a me mexer um pouquinho mais.
Eu destravei, sabe? Me encorajei e fui cantar, velho. E tu tinha que te mexer tipo o Mick Jagger, porque era uma banda de cover. Que era uma grande cobrança, que eu morria de vergonha. Sim, Cara, imagina. podia ser qualquer outra coisa, velho. Bah, não, é uma... É, bicho. difícil, né? Mas, não, cara, eu morria de vergonha, né? E daí eu fui encorajado pra fazer esse segundo ensaio, velho. Velho, olha, bicho, foi muito pior que o primeiro. Foi muito pior que o Foi uma merda, cara. Foi vergonhoso. Mas naquele dia lá eu aprendi uma coisa. Saca? Os caras desistiram. Daí, não, realmente não dá. Tipo, Não tá dá. muito ruim, né? Não, o cara entende tudo de som, sabe? Ele tem um visualzinho ali, o cabelinho dos Beatles e tal. Mas, né, acho que é jornalista igual o pai dele, né? Produtor, vai ser, sei lá, o cara, né? Nós fomos daí no centro, assim, tomar um refresco, né? Os caras levaram, tipo, abraçado, assim. Valeu e tal. Valeu a tentativa. Eu nunca tinha sentido aquilo no vôlei. Sabe? A gente ganhava os jogos, abraçava, valeu e pau. Ô, meu, tu errou, tu é um... Te fuder, jogou mal pra caralho hoje. Eu fui lá e foi um desastre. Os caras se abraçaram em mim, vieram comigo. Fomos até o centro abraçados, os caras me levantando. Né? Não, nós vamos continuar indo lá na tua casa, gravar umas fitas e tal. E daí nós estávamos ali na esquina ali tomando um refresco. Chegou um vizinho deles de bicicleta. Era a época que queriam transformar o Brasil em monarquia. Vocês não vão lembrar disso. Tu vai lembrar. E daí ele chegou de bicicleta. Lá ele era um monarca que andava numa monarca. E ele morava do lado da casa onde estava tendo os ensaios. Daí ele passou na frente de nós, assim. Ele parou assim, olhou o Danilo assim. Ô, Danilo, que merda que tá rolando lá na garagem de vocês? Que cantor é esse, velho? Pelo amor de Deus, cara. Coisa mais horrível. E tu ali. E eu ali... Aqui, Tomando né? refresco. Eu ali Tomando no refresco refresquinho. ali. E daí, sabe o que o Danilo falou? Então, bicho, nós tava de brincadeira lá. Nós mesmos tava cantando. Não tem cantor, não. Em vez de falar assim, ó. É esse cara aqui. Esse idiota aqui, ó. Daí ali eu senti um carinho e entendi o que é fazer parte de uma banda de rock. Saca? Enrolei com esse papo, mas era pra dizer isso. Não, claro. Ali, Não, faz velho, sentido. eu vi o carinho deles, assim, me protegeu. De equipe, né? Do ridículo e ao constrangimento, né? Então, nós mesmos tá cantando, nós tava só tirando umas músicas, né? Nem tá tão ruim e tal. O cara, não, é ruim demais, meu, pelo amor de Deus, não faço mais isso e tal, sabe? Ele, não. Botem um vocalista. Bota um vocalista tipo isso, cara. Então, ali eu me dei um... Os caras são mais legais que a galera do esporte, né? São mais parecidos comigo, eles... Tem meus discos. A galera lá do vôlei, lá acaba o treino, ninguém vai lá em casa ouvir disco comigo, né? Ninguém tá preocupado com o meu outro lado da vida. Larguei o vôlei e comecei a ensaiar com essa banda. Daí teve o show do colégio, né? E... Show de colégio, geralmente, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época, show de colégio dava uma galera, né? Velho, era a galera do colégio. Era o recreio. E mais os Era no amigos. recreio. Ah, não, era show no recreio do colégio. Ah, não, juntou todo mundo. Não, era uma vez por mês que acontecia, eram as bandas dos cabeludão lá do centro e tal. Os caras maiores e tal. Mas aquela vez era uma banda do colégio, o Danilo estudava nesse colégio, que era o Enave. Daí, cara, me chamaram pra fazer os ensaios de novo, eu fui encorajado, fui. Terceiro ensaio, horroroso. O quarto, quinto, sexto, o negócio foi ficando, cara, um pior que o outro, velho. Eu juro, cara, era muito feio. Era muito feio. Mas Mas por nós que havia a insistência? Cara, nós viramos uma banda. Tipo, foda-se. Enquanto esse merda não interessa. aprender a cantar, a Vai gente ter não que sai aprender. daqui. Ah, entendi. Nós ficamos muito amigos, nós ficamos muito camaradas. E daí marcaram esse show aí, cara, no colégio, mesmo eu não sabendo cantar, e eu fui lá e cantei, velho. E se quer saber, foi uma merda. Saca, velho? Foi No colégio também foi horrível. Não, foi horroroso. Foi pior que os ensaios. Meu Porque daí eu me Deus. caguei. É uma daí eu me caguei. sucessão Ah, tu de viu o merdas. público? Nunca tinha visto? Tu tá louco, velho? pior, né? Começaram a vir, velho. Tava ali. O primeiro show meu tava lotado. E era só E foi só um Stones. desastre. As músicas conhecidas dos Stones que a Ó, galera conhecia. eu vou te né? dizer o 7. Satisfaction,
era Get Off of My Cloud, era Painted Black, era Honky Tonk Woman, Brown Sugar e Poison Ivy. Poison Ivy, Poison Ivy, a versão dos Stones. Do Erva Venenosa. É, que tem a versão em português Sim. do Erva Venenosa. Esse era o setzinho que a gente fazia. Mas chegou na terceira música, eu fiquei tão envergonhado e um dos nossos da banda fumou, acendeu um cigarro, cortaram todo o som, abaixaram o som. Pra tua sorte, foi cortado. E daí, o pior disso tudo, nós sempre desmoralizado, assim, com o pior vocalista da história do rock. E na saída, assim, pintou uns cabeludão do metal, assim, pisaram, assim, no chipô do nosso baterista, assim, e falaram assim, esse chipô aqui, o seu irmão mais velho roubou de nós e tal. E nós, que roubou o quê? Tomamos-lhe um pau ainda, sabe, velho? Tomamos um pau dos caras com a camisa do sarcófago. Assim. Não foi um dia muito Que era a bom. banda. Mas eu merecia, viu, cara? Porque vai pra puta, viu, mano? E daí, cara, nós continuamos, cara. Eu fui na cara dura. Tem gente que fica em estúdio, se treinando, ensaiando, fazendo aula de voz, fazendo aquilo. E eu aprendi mesmo, foi no palco. Saca, velho? Eu aprendi mesmo, foi em cima do palco. E nos ensaios de garagem, o negócio foi melhorando. O segundo show, por exemplo, foi muito pior que o primeiro. Com convicção. O bom aqui, né? O bom é que o Beto ele conta com convicção. Foi muito pior que o primeiro. Mas eu dancei. Eu já fiz se as soltou um dancinhas. pouco. Já temos um vocalista. E assim, ó... No mínimo, se não um vocalista, um performance. Eu acho que eu dancei de nervoso, porque esse dia o meu irmão foi filha da puta, que ele descobriu, eu não contava pro pai, pra mãe, pra ele, que eu tinha ensaio, né? Só que ele descobriu que eu tava ensaiando com os caras. Ele soube desse show da escola. E levou teus pais. Levou os velhos. Não, Bah! E o meu pai, tu sabe, né? Já queimava fumo com a gurizada, né? Já tava os dois bêbados, já tava amigo de todo mundo e tal. E vem assim, eles pegam um lugar de pé, eles pegam uma mesinha lá do fundo e encostam bem no palco, assim, Não na frente do palco, fica os dois ali, ó. Vamos, merda! Nossa! E daí, te mexe! Daí eu... Meu Deus! E bom, meu pai fazia um show do Gil, do Caetano, e eu aqui dando esse fiasco pra ele, daí eu me mexi. Não, mas o Bocajão era o Sim, apelido do pai do Beto. Ele já exato. tava te dirigindo. Já tava. Te mexe! Dança, merda! Exatamente, cara. Não tô vendo muito ali. E naquele dia o Zu me vê, o meu irmão, que era o meu primeiro produtor, empresário, cara que fez muita coisa por mim, né? Ele que me botou, daí ele que me encorajou, ele que fez todo o lance, ele virou empresário dessa banda que ele viu. Sério, olha só. É. Bah. Ele ficou empresário da banda, daí nós fizemos vários shows horrorosos, só que cada vez mais cheio. A galera ia, né? Ia porque começou a virar uma bagunça aquilo, sabe? E lá pelo 10º, cara, a gente fazia 3, 4 shows por semana. Nossa. E eu não sabia cantar. E os caras tocavam bem. Os caras já tocavam muito mais do que eu cantava. E foi assim por um ano, cara. Foi por um ano, assim, esse negócio. Dá, tu tinha desculpa, mais ou menos aí. Aí eu já tô com 16. Tá, ok. Eu tô de cabelo aqui, Já tá, assim, era um absurdo. Acho que era por causa do visu que os caras me chamavam. Não, e performance, é isso que eu tô falando. Tu podia ser um vocalista de merda, mas a performance é Não, legal, eu perdi a divertido. vergonha. Eu tava Exato, começando a dar risada da minha falha tava ali, técnica. É legal. Mas para um pouquinho. Tu falou que tinha cabelo por aqui, tá? E aí agora eu quero... Porque eu sei de uma história... É um pouco na frente. É mais na frente, né? É, Eu sei de não, uma daí eu história já que sabia. tu virou vocalista de uma banda cover do Chili Peppers. Exato. Sério? Não, isso eu não sabia. Como que não? Não sabia. Não, e daí tinha essa banda, né, do cover dos Stones e tal. E Foi, chegou... pega a época do Bloody Sugar Sex Magic ali, o Anthony... Não, antes, é o Mother's Milk. Ah, Mother's Milk. Não, o Freestyle. Freestyle. Nossa. Titio é lá de trás. Ah, ainda freestyle. não. Tá, então Bah, não, era achei muito doido. que a tua época Chili Peppers já era mais... Eu trabalhava em loja de disco, então só eu tinha umas coisas óbvio. assim, coisas que nem na MTV passava, né? Sim. Então, assim, bicho, onde é que eu tava? Tu tava no cabeludo. Não, tá, daí, velho, daí a gente ficou um ano tocando assim, e eu muito ruim, tá? Mas os shows estavam enchendo. Um belo dia... Acontece muito isso até hoje, né, cara? Outra coisa ruim que os shows são cheios. Sim, uma coisa ali, eu parei de estudar na 4ª série, não recomendo, tá? A culpa dos outros. Parado? Parei de estudar na 4ª série, eu queria fazer som. Mas daí eu comecei a trabalhar.
Tu tem o ensino médio, o ensino fundamental completo. Tipo, o médio ali. Tem até a partir quarta da série, quinta. me viro bem. Mas tu Vira usou bem, isso como não. argumento com teus pais pra parar de estudar? Eu quero começar a trabalhar. Meus pais, eles não viram quando eu parei de estudar. Ah! Tua mãe sabe disso ou ela tá sabendo disso agora? Mãe, não, que bom que a senhora não vê essas coisas no YouTube. Mas eles não perceberam. Quando eu e meu irmão paramos de não. Em vez de ir pra escola, vocês iam pro trabalho. Não ia. Não ia. Como assim? Eu ficava ouvindo som, cara. Não saía da frente. Engraçado, hoje é igual. Eu ficava ouvindo Né, som. que curioso. Eu faço isso até hoje. Até hoje eu falo, me liga lá na quarta de noite, lá, o que tu tá fazendo? Tô estudando música, tô estudando som. Depois eu quero produzir um disco, eu quero esse som de bateria, o que eu vou dizer pro cara, né? Sim. Enfim, velho. E daí, esse dia, que não tinha nada, eu saí do trabalho, era uma sexta-feira, e passei na casa do Zóio, ia passar lá na casa do Zóio o que vamos fazer? Não tinha celular, porque e aí, o que tá fazendo? Vamos aonde e tal? A gente passava na casa dos caras. Sim. Né? Corria o risco do cara tá ou não tá. Eu cheguei lá, eles estavam ensaiando, cara, com outro cara. Bah! Putz, assim por trás é sacanagem. Tocando Iron Maiden. Cara. Viraram metaleiro. E o cara... cantava pra caralho, aquelas coisas horrorosas. Mas cantava pra caralho, saca, velho? E daí eu... fui embora, né? Fui embora, assim. Fiquei um bom tempo sem ver eles, né? Eu só dei as costas. Nunca mais fui, nem falei. E... Tá, mas só pra gente fazer a cena, assim, tipo, principalmente pra quem tá nos ouvindo agora, não tá nos vendo. Tu bateu na campainha ou tu chegou a ouvir que eles estavam tocando? E foi eu embora. já ouvi de umas 2 quadras antes, dava pra uma rua enorme, assim, e a garagem era pra rua. Tu já podia ver que estavam tocando lá de longe. Então, eles não Tu não chegou a bater a campainha? Eles não, eu sabiam que tu... não cheguei na cara dura ali, o que tá tu chegou acontecendo igual. e tal. Tem um cara aí... Imagina, daí o cara deu aquela... Tu viu mais ou menos como se tu pegasse, não, uma traição, né? Aí daqui a pouco vai dizer que ele falou pra ti assim, calma, Beto, não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso, Beto. Abriu a porta nervoso. Não, cara, olha, a mãe dele abriu assim e já fez a cara assim. Que era super amiga minha até hoje. E daí veio o Zóio, assim, o Zóio todo, é o mais querido, é o mais parceiro que eu tinha, né? Veio, pois é, Beto, os caras não tá aguentando mais. Porra, 1 ano aí, Beto, tipo, né? E daí, Não pode reclamar de falta de oportunidade. Não, mas olha que realmente, doido, cara, olha que doido. Daí eu comecei a trabalhar, né, na loja de disco e tal, e daí nasceu a minha filha. Porque tu foi pai super novo, né? Tu foi ser um vendedor de vinil. Ou já era CD? Já era vinil, nem existia CD no Brasil ainda, era raro, né? Ok. E minto, tinha uma seção de CDs com 20 CDs da Os CBS. importados, ou as coisas. Que era o sonho de todo mundo que gostava de música na época, era ser vendedor de loja de disco. Eu não sabia fazer outra coisa, não tinha estudado. Meu sonho de montar uma banda foi pro ralo. Tinha ruído. E daí nasce a minha filha. Eu tinha daí 17. Não, desculpa, 16. Sério? A mãe dela tinha 15. Daí eu fiz 17. E trabalhando na loja de disco, chega um produtor, assim, que eu não conhecia, assim. Não, ele não era do Uberlândia, né? E, cara, você tocou aí numa banda que eu sei, você tem o visual certo. Eu na loja de disco já ali. Cabeludão? Ludão. Daí o cara veio e... Tu gosta do Red Hot Chili Peppers, que me falaram que tu tá o único cara que gosta aqui e tal. E, velho, eu sou o maior fã dessa banda, velho. E eu pirava, né? Eu tinha visto... Conheci o Red Hot Chili Peppers pela matéria da Ilustrada. E que o Paul McCartney falava sobre o disco The Uplift Mofo Party Plan. Que saiu no jornal lá fora e a Ilustrada copiou a matéria. Acho que a gravadora botou uma grana, né? Era da EMI, o Red Hot, EMI, do Paul, dos Beatles, né? E daí eu vou ouvir esse lance do Paul aí e tal. Eu pirei no disco, né? Pirei. Eu era fã, quando daí veio o Mother's Milk. E daí explodiu no Blood Sugar Sex Magic. E tinha a turma dos grunge, né? Que os grunge eu sempre achava meio metal. Eu gostava mais da turma do funk rock. Que era Juanas Addiction, Living Color... Fate No Mijo e Red Hot Chili Peppers. As 4 bandas eu era
apaixonado, ainda sou, mais pelo Juanas, que o Ritual do Lu Habitual eu ouvi... Eu tô saindo do microfone, né? Ritual do Lu Habitual eu ouvi antes ainda dos Chili Peppers. E aquilo lá, pá, aquilo lá me trouxe pro presente, pela primeira vez. Porque eu tava lá nos anos 60. Sim. Meus amigos mais velhos, tudo ouvindo outras coisas, eu... Tu parado lá no Beatles Eu parado lá na The Who, Beatlemania, Beatles, Stones, The Who, Kinks, Malfaces, tudo dos anos 60, eu já sabia tudo. Era doente, cara. Com 14 anos, eu sabia tudo, muito mais do que hoje, né? Na época, cabecinha boa, né? Informação, né? Pá. Eu já era um doente, velho. Já tinha uma coleção monstruosa e tal. Mas eu não saía, no máximo que chegava era ali 70 e poucos. E me aparece essas bandas e eu piro e o cara me convida pra fazer uma tour como vocalista do Red Hot Chili Peppers cover, que ia fazer shows no interior, em casas noturnas de Minas Gerais. Que ano isso? O ano do Blood Sugar. 91. 91. E eu olhei assim pra loja, assim, né? Eu falei, será se ele já ouviu cantar? Ele sabe que é horroroso? Eu tava uns 3 meses sem cantar. Será se ele... Já falaram pra ele também que eu... Já passaram as informações. Porque que ele tá sabendo demais de mim, tá? Eu fui lá ensaiar, cara. Ficou bom pra caralho. Sério. Ficou bom pra caralho. There must be something in the way I feel. I don't want me. Porra. Nasceu uma filha nesse meio tempo. A minha cabeça mudou. Alguma coisa mudou em mim. Falei, eu tenho que fazer isso. Peraí, eu tenho que aprender. Eu não quero ficar na nossa loja de disco. Eu não estudei. Eu saí do vôlei. Eu não vou mais ser o levantador da seleção brasileira. Eu não vou mais ser jornalista porque eu parei de estudar, né? Eu não quero ficar em loja de disco pro resto da vida. Alguma coisa aconteceu assim de dentro pra fora. Eu fui lá e cantei, velho. Cantei pra caralho. Foi monstro. Eu fiz uns quase 30 shows com essa banda, velho. Turnê de van, né? Às vezes ônibus de linha e tal, mas eu tava viajando com uma banda pelo interior de Minas Gerais, velho. Tocando na noite, recebendo. Saí de Uberlândia. E fiz um show em Uberlândia com esse show do Red Hot Chili Peppers e fiz vários outros no interior. Quando eu voltei pra Uberlândia, eu era um cantor. Mas tudo aí na questão tudo fazendo cover. Aí tu não escrevia nada. Eu não escrevia nada. Eu era um cantor ali, velho. Voltei cantor dessa turnê, voltei cantando com trejeito de palco, com... Pegou cancha, né? É. Pegou estrada. Rolou. Parece que não sei o que aconteceu naqueles 3 meses ali, mas... Né? Eu tava fazendo o Toninho lá, velho. O Toninho Kids. Toninho Kids. E daí, quando começou a embalar e pá... eu fui proibido de ver minha filha, porque eu saí do emprego pra cair na estrada com essa banda. A minha família, o meu pai tinha ido morar em Belo Horizonte, a minha mãe foi pra Arraial da Ajuda, o meu irmão foi pra Passo Fundo, e eu fiquei sozinho em Uberlândia, e minha situação se complicou um pouco ali, pobreza, terminou a turnê essa, não sabia o que fazer. Já tinha saído da loja. Foi meus primeiros problemas sérios com as drogas. Foi a primeira vez que eu me entreguei pras drogas, sabe? Que elas tomaram conta. Daí eu meio que fui obrigado, assim, um amigo da família que trabalhava no restaurante do meu pai, tinha o telefone da minha avó em Passo Fundo e falou, tô te mandando teu neto. Botou num ônibus, eu fui pra Passo Fundo, 94. Foi bem depois que nós ganhamos a Copa. Daí eu cheguei em Passo Fundo, tava com 50 quilos. Não tinha... Minha avó me botou no hospital. Primeiros 10 dias em Passo Fundo eu passei no hospital. Me recuperou. O meu irmão já tava morando lá. Na primeira recuperada minha, ele conseguiu um emprego pra mim numa loja de disco em Passo Fundo. Daí eu já era morador de Passo Fundo, já estava saudável e tal. Não tem como ficar muito saudável em Passo Fundo também, né? Mas foi minha primeira sobrevida, né? Em Passo Fundo,
conheci daí pessoas fantásticas. E eu já era cantor, Pô. né? Trabalhando em loja de disco, se aproximou a galera da música de novo, colava ali, amigos meus até hoje. Um desses amigos é o Maurício Scheiser, Maurício Fuinha. Grande Scheiser Brothers, toca comigo várias vezes, especialista. E daí nós montamos ali em Passo Fundo os Malvados Azuis. Clássico. Que foi a primeira banda que a gente... Os primeiros 1 ano e meio foi só tocando Beatles, Stones Who, os anos 60, aquelas coisas que eu sabia e eu já sabia. E eles não sabiam do meu passado patético. E eu cheguei cantando bem e tal. E nós formamos ali uma banda que foi bem bacana naquela época ali. Tocamos em vários lugares de Passo Fundo. Começamos a ir para os interiores do estado também com um show. E foi quando comecei a fazer minhas primeiras músicas autorais, em parceria com eles. Nós já estávamos apostando, uma banda de Passo Fundo, é bem difícil, né? Mas nós já estávamos apostando, nós queríamos sair daquele... Do mundinho da banda cover, de ficar, né? Que é bem comum no interior, né? Exato. Eu sou daquela... por ali, região... Passo Fundo é a região norte, eu sou no noroeste. As bandas... Tu sobrevive bem fazendo cover, às vezes mais do que autoral, né? Porque, porque a galera quer ir ver quem tá tocando banda... Quer cantar. Quer cantar, isso. Não quero, porra, pro público, mas pra quem tá fazendo realmente, eu acredito. Agora eu fiquei pensando, porque... Como público, tipo, eu quero ir ver a banda tocar a música que eu sei cantar. Mas vocês, como artistas, já deviam estar saturados mesmo, né? A gente queria sair, a gente queria subir um degrau, sabia que ia ser difícil, porque logo que a gente começou a botar músicas nossas, assim, no show, começou a perder público. Saca, galera, tá foda. E daí, não, eles tocam Beatles, daí chegava lá, Turn Off Your Mind, e tocava os lados C dos Beatles. Ainda não era Hey Jude, I Wanna Hold Your Hand, sabe? A gente tocava as cabeludas, né, velho? Também não dava muito certo, mas, cara, foi uma das melhores bandas daquela época ali do interior, aqui do sul, nós tocávamos em tudo que era lugar, tinha um repertório bom. As músicas nossas, nós tocávamos só pra nós, ensaios, começamos a fazer gravações e tal. Foram se passando o tempo, nós reunimos 9 músicas numa fita cassete gravada num Fostex de 4 canais, tá? E daí eu resolvo trazer essa fita pra Porto Alegre. Aí tu veio pra Porto Alegre... Pausa. Não, Pausa dramática. Isso é interessante nesta linha do tempo que a gente tá fazendo. Sim. E, né, temos todo o tempo do mundo aqui, só que não, porque a gente tem um limite de tempo por episódio, né? Mas, enfim, é uma linha do tempo que a gente chega, então. O Beto está chegando em Porto Alegre. Então, o Beto não chegou em Porto Alegre já com a Cachorro Grande. Não, claro que não. O Beto chegou em Porto Alegre para trazer a sua fita... dos Malvados Azuis. O que tu veio tentar em Porto Alegre? Gravadora? Me falaram, não. Demais, sou muito grande. Foi tentar armar um show, fazer alguma coisa? Me falaram que tinha uma rádio aqui, que era a Rádio Ipanema, que tu levava lá o teu som e eles tocavam. Verdade. E daí um dia eu resolvi vir. Só que eu não tinha dormir, não tinha o que comer. Eu vim com uma mochila, chimia, que a gente chama aqui no sul, né? Um pote de chimia que a avó fez. Um pote de chimia de abóbora que a avó trouxe. A avó me deu na saída, assim. A avó tá deu indo pra Porto Alegre. Pra quem tá nos ouvindo fora do Rio Grande do Sul, seria geleia. Geleia. Um então geleia. eu comprava um pãozinho no mercado, um pãozinho. Passava uma chimia. Botava uma chimia, eu já tinha. Vivia uns dias assim, né? E dormia onde? Eu não conhecia ninguém, cara. Então, esses primeiros dias eu dormi na rodoviária. Nos banquinhos? Dormia nos banquinhos do segundo andar. Hoje é até fechado lá. Não dormia, né, cara? Tu ficava ali. Sim, porque, tava meio ligado também, né? Não dormia. Quantos dias tu ficou nessa... Cara, os primeiros dias, assim, até eu ficar amigo, eu comecei a ir na lancheria. Ah, na lancheira mesmo. Né? Também se falava muito em Passo Fundo que a lancheria era o lugar onde os músicos do Porto Alegre e os artistas se encontravam e tal. E daí, na lancheria, eu descobri que o Gross, Marcelo Gross, que era de Passo Fundo,
Descobri onde ele trabalhava, que era Good Music. Tu já conhecia ele de lá? Conheci de leve, porque quando eu cheguei de Uberlândia de Passo Fundo, foi quando o Gross saiu de Passo Fundo e veio pra Porto Alegre. Ah, tá. E daí eu fui na loja do Gross. Ele trabalhava na Good Music, que era uma loja de instrumentos musicais. Sim, e há uns 6 meses antes disso, os Malvados Azuis abriram um show do Júpiter Maçã em Passo Fundo. E nós amassamos eles, ficou chato, saca, velho? Bah, nessa época o Aquela Gross coisa, tocava com o Júpiter. aquela coisa, sabe? Porque o meu O Gross era sanduíche batera não é nessa o época. meu sanduíche não é um hot dog, saca, velho? E lá, nós fomos lá e demos um laço. E o Gross era baterista. O Gross era o melhor baterista do mundo. O Gross é um baita baterista. O Gross era o Puta melhor merda. baterista do mundo. O Gross é um E daí eu baita fiquei baterista. com, meu Deus, cara. Que cara louco, né? Toca igual o Keith Moon, do The Who, as viradas do Ginger Baker e tal. Que cara louco, né? E daí me falaram, ele é de Passo Fundo. Daí eu conheci uns amigos dele lá, né? Então. E daí eu descobri onde é que era a Good Music. Fui lá no Gross. Vai ver que ele lembra de mim e tal, né? Nós conversamos de leve nesse dia do show dos Malvados com o Júpiter e tal. Quem conversou nesse dia foi o pai dele e o meu pai. E segundo o Gross, o papo que eles tiveram, os guri ali tinham que estar junto. Meu guri do teu. É o teu ali que tá levantando o público ali, da banda que vai tocar depois, que tocou depois. Pô. Não gostei da banda lá do meu filho lá de... Saca, velho? Então, bicho... Daí eu encontrei o Gross, né? Nós fomos almoçar, ele falou, tá na hora do meu almoço, pá. E comecei a falar, eu tô vindo pra cá, quero montar uma banda, velho. Não tem mais o que eu fazer, e preciso do emprego. Daí o Gross falou com o Jax, da Rosa Tatuada, que trabalhava de gerente da Good Music. O Jax me conheceu ali, me conseguiu um emprego ali. Na loja? Na Good Music. Daí eu já tinha até um dinheiro pra pagar um lugar pra dormir. Mas foi em um mês. Em um mês eu já conhecia todo mundo. Saca? E nesse meio tempo aconteceu que eu fiquei triste lá com a galera dos Malvados Azuis lá de Passo Fundo, porque eu tava aqui levando a fitinha pra Ipanema, gastando meu dinheiro, não tendo onde dormir, sabe? Tentando arrumar show pra eles aqui, pá. Até arrumamos um show. Tributo ao Brian Jones no Garagem Hermética. Nada a ver, né? E nós abrimos um show com o Gross e os The Junks, que ele era guitarrista base de uma banda que tocava Stones dos anos 70. E os Malvados Azuis abriram o show tocando anos 60. Foi meu primeiro show aqui em Porto Alegre, no Garagem. No que Garagem. Pô, todo cara passou a tocar no Garagem, cara. Chega aqui o Garagem é uma merdinha desse Mas por tamanho. que tu disse que ficou brabo com os caras do Malvados Azuis? Porque eu tava aqui batalhando por eles lá, velho. No Bem Bom, lá em Passo Fundo. Nenhum deles veio pra cá? Nenhum veio comigo. Depois que começaram a passar os dias e tu tava aqui, ninguém veio. Daí eu consegui esse show, né? O Gross, cara, amassamos a banda do Gross. De novo? Ficou chato, velho. Saca, velho? Só que daí eu vi ele tocando guitarra. Né? Eu vi ele tocando guitarra e ele se sentiu ameaçado, né? Ali, amassado, né? E daí eu conversei com ele, pô, bicho. Massa aí, essa guitarrinha aí, tu faz um puta som aí. Melhor que os meus aqui. E ele, pois tu canta mais que o meu ali também. Como é que tá o Júpiter lá? Pirou, foi pra Londres, esses teus malvados aí, cara, tô de saco cheio. Bah, né? Tô trabalhando sozinho aqui, bicho. Os caras lá ainda reclamaram do show ali, que não conseguiam um hotel bom, assim, sabe? Bah, daí é... Então, mas é... A mulher de um celebridade, deles né? veio falar que não vinha mais junto. Em primeiro lugar... Não devia nem não era nem primeiro. Vindo, sim, porra. Em vez do cara, eu não me puteei na época que eles não... Tava com a cabeça, eu não sabia o que eu tava passando aqui. Não tinha celular pra me ligar pra eles. Ô, meu, ó, tá uma merda, tô com fome. Saca, meu? Ô, bicho, tô dormindo na rodoviária e vocês me incomodando. Não tinha isso, né, velho? Não tinha dinheiro pra ligar pros caras. Eles achavam que eu tava aqui no... o Beto tá muito louco lá em Porto Alegre. No Garagem Hermética. Saca? E tu conseguiu chegar lá em Ipanema com a fita? Eu fui.
Não me deixaram entrar. Não deixaram entrar. Não. Não chegaram a tocar. Não, mas também, gente, chega um louco lá, sujo, sabe? Ô, meu, eu cheguei na Ipanema com todas as roupas que eu tinha. Sabe, não tendo que guardar as roupas, tu tem que usar tudo. Era calor, eu tava com os casacos. Meu Deus. Ah, que louco. Dei baia, é louco, não deixa entrar. Bom, mas enfim, então... Não, mas 6 meses depois eu entrei. Depois, foi rápido. É, porque Com o foi primeiro rápido, disco né? da Cachorro. Tá, mas aí nós vamos falar depois no próximo episódio. É. Aí nós vamos ter que encerrar por aqui. É. Eu acho que essa tua história fica, né, fica uma... Não, fica uma timeline massa, fica assim. legal. Porque, porra... Tem coisa aí que eu não sabia, cara, sabe? Tu falou coisa aí que eu não sabia, a Carol também coisa que eu não sabia, eu acredito que quem tá nos ouvindo, nos vendo, também não sabia muito disso, porque entrevista da Cachorro Grande, história da Cachorro Grande, a gente vai falar no próximo bloco, no próximo episódio. Cara, é a primeira vez que eu falo sobre essas coisas aqui. Em algum Ótimo. lugar, em 25 anos dando entrevista, é a primeira vez que perguntam sobre mim. Muito obrigado. Coisa linda. Que ótimo. Mas eu sei que a gente vai ter que começar o próximo bloco falando da Cachorro. O próximo episódio a gente vai falar sobre a Cachorro Grande, porque aqui tá a história do Beto Bruno até começar a Cachorro Grande, porque no momento que tu encontra o Gross e vocês... Essa é a deixa. Né? Essa é a deixa. Aí, a partir daí nós temos a Cachorro Grande. Termina assim, então, ó, tu toca mais guitarra que os meus ali. Ó, tu é melhor que o meu cantor ali. Tipo, talvez dê uma liga nisso aqui, vamos começar a trabalhar junto, né? Exato. Então... Pô, e essa liga, né? Todo mundo já sabe, né? Que aconteceu. Então é isso aí. Este é o primeiro episódio, ou no caso, este foi o primeiro episódio Sensacional. da segunda temporada do Eu Quero Ser Seu Amigo de novo, né? É isso que é legal, Carol, porque a gente se dispõe a contar a história de 95 a 2015, só que daí vem um cara aqui que fez parte dessa história e conta uma história dele, que ele mesmo disse que ele nunca tinha contado numa entrevista. Né? Não, e pega um pouco antes, vai pegar um pouco depois. A gente tem esse limite entre 95 e 2015, mas na real, Claro que não, pega tudo, né? A gente tá pegando a história... Porque é a história de vida das pessoas, né? Olha que massa isso que o Beto falou. Óbvio. Tipo, isso é uma história de vida dele, né? Que ele não tinha contado até então. Sim. Então, o pessoal também deve ser legal pra quem tá escutando ou nos vendo, no TV, YouTube, etc. Pra entender que, tipo, porra... Não foi fácil. Não foi fácil, né? Até o clipe da Cachorro tá na MTV, por Eu, exemplo. eu tô dando risada Né? aqui, né, hoje, né? Graças Não, a e é Deus. muito legal. Eu não imaginei que eu Exato, estaria gente, dando risada claro, disso. Exato, é uma baita história de vida. Então é legal que a gente tenha justamente a oportunidade de contar isso e que tu tenha aceitado compartilhar isso com a gente. Claro. Né? Já temos até o título Ó, do eu primeiro vi- episódio, A Vida de Beto Bruno Vida de- antes da Cachorro Grande. A vida de Brian. Uau! A vida de Beto Bom, Bruno. é claro que eu ia falar isso porque eu vim de lá pequenininho, né? Ah. Bom, é isso então. A gente encerra por aqui esse episódio, né? Lembrando que você pode seguir, ou você deve seguir o Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo no Instagram também, né, Carol? Porque lá a Isso gente aí. posta um monte de coisa que a gente tem de material visual, né? Isso. Que sejam E se imagens, inscrevam também no nosso fotos, canal no YouTube, né? O canal do YouTube, né? Você pode estar nos vendo aqui pelo YouTube, você pode estar nos ouvindo nas plataformas digitais, você pode estar nos vendo no Music Box Brasil, que a gente vai ao ar também. Enfim, independente de onde você está nos vendo ou nos ouvindo, divulgue, né? Divulgue pra galera essa história que a gente se dispõe a contar aqui com esses convidados. A gente volta com o segundo episódio da segunda temporada na próxima semana, ou no caso, se você já está vendo depois Né? do lançamento, Você já só vai passa ali, aí. já deixa que vai automático pro próximo episódio, e aí sim, Beto Bruno e Marcelo Gross formando a Cachorro Grande. É isso, Beto? O que nós estávamos falando? Não, vai ficar aqui com a gente. Obrigado, Beto. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, velho. valeu, Que até semana que massa, vem. velho. Que massa. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Volta. Eu também.